Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos trabalhar conjunto dos números. Dentro do conjunto dos números nós temos conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N, conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, conjunto e também o conjunto dos números irracionais, que é representado pela letra I, certo? Nós vamos iniciar o nosso estudo de conjunto dos números falando sobre o conjunto dos números naturais. Os números naturais é representado pela letra N, certo? Que são os números positivos, tá? O conjunto dos números naturais nada mais é do que uma ferramenta de contagem, certo? Alguns estudiosos da área da matemática afirmam que o conjunto dos números naturais começa pelo 0, outros que começa pelo 1, certo? Então, nós vamos colocar aqui conjunto dos números naturais, iniciando o conjunto dos números naturais por 0, 1, 2, 3, e o conjunto dos números naturais é infinito, certo? Depois do conjunto dos números naturais, nós temos o conjunto dos números inteiros. Vamos lá? Conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Certo? Esse é o símbolo, letra Z. O que são o conjunto dos números inteiros? Dentro do conjunto dos números inteiros, nós temos o conjunto dos números naturais mais os números negativos, certo? O conjunto dos números negativos é incluído dentro desse conjunto. Nós temos dentro dos inteiros os naturais mais os negativos ou seus opostos, né? Oposto de 1, menos 1, de 2, menos 2 e vice-versa, certo? O conjunto dos números inteiros é muito utilizado quando nós falamos de temperatura, né? Vamos fazer aqui um exemplo do conjunto dos números inteiros, né? Você tem aqui, ó, o 0 aqui no meio, você pode estar colocando menos 1, menos 2, certo? Aqui infinito, né? Desse lado você pode estar colocando 1, 2, 3, infinito, certo? Então, o conjunto dos números inteiros, ele vai englobar os positivos e os negativos. Um exemplo prático de conjunto dos números inteiros é quando você pega a fatura do teu extrato, né? Você pega o seu extrato bancário, você vai ter lá um saldo positivo, um saldo negativo. Quando nós falamos de temperaturas, nós temos temperaturas positivas, temperaturas negativas, abaixo de 0, certo? Depois do conjunto dos números inteiros, nós temos o conjunto dos números racionais, certo? Que é representado pela letra Q. Perdão, deixa eu colocar aqui. O conjunto dos racionais, certo? O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, certo? Nesse conjunto, deixa eu colocar aqui, nesse conjunto, o que nós vamos ter dentro do conjunto dos números racionais? Nós vamos ter todo número que pode ser representado na forma de fração. Todo número que pode ser representado na forma de fração. Ou seja, todo número que pode ser representado desta maneira aqui, ó, A dividido por B. Certo? E aí é que entra
conjunto dos números racionais. E aí é que vai entrar com os naturais e os inteiros. E aqui você vai entrar também os números decimais. Como assim, professora? Eu explico. Todo número pode ser representado na forma de fração. Tipo, exemplo, vamos lá. Eu tenho um número natural, por exemplo, um número natural aqui, o 2. O 2 é o número natural. Eu posso representar o 2 na forma de fração? Sim. Todo número natural tem um 1 aqui oculto, certo? O número inteiro, que seja só inteiro, menos um natural. Se eu coloco menos 2. Menos 2. Menos 2 também pode ser representado na forma de fração. E quando eu falo dos números decimais, vamos lá, deixa eu pegar aqui mais uma folha e vamos falar agora sobre os números decimais. Nós trabalhamos também a questão dos números decimais. Os números decimais, como por exemplo, eu tenho aqui um número decimal, um número exato, uma dízima, né? Exato. Aqui eu vou falar um pouco sobre os números decimais. Números decimais. Os números decimais também podem ser representados, professora, na forma de fração? Sim. Um número exato, por exemplo, um número decimal exato, 0,25. Pode ser representado na forma de fração? Pode. Como? Eu vou colocar o número sem a vírgula e vou colocar aqui no denominador quantas casas tiver aqui depois da vírgula. Quando eu simplifico 25 dividido por 25 e 100 dividido por 25, eu vou ter o que aqui? 1/4. Então, um número decimal que dá para ser representado na forma de fração. Então, todo número natural, inteiro, decimal pode ser representado na forma de fração. Por isso que quando se define conjunto dos números racionais, são todos aqueles números que dá para ser representado na forma de fração, que na verdade são os naturais, os inteiros e os números decimais aqui. E os não exatos, né? Os números decimais não exatos. Né? O que não é os não exatos? São as dízimas periódicas, 0,3333, que dá para ser representado por fração. Eu coloco o 3 e vou dividir por 9, certo? Então, esse aqui você tem um vídeo que explica como é que faz a transformação de dízima periódica em fração. Você pode estar buscando também videoaulas nesse sentido, se você não lembra no momento. Então, o que é conjunto dos números racionais? Todos os números que dá para ser representado na forma de fração, ok? Então, nós agora vamos fazer algumas atividades referente a esses conjuntos já estudados, para a gente estar treinando um pouco. Eu tenho aqui uma atividade, olha aqui ela. Observe os números a seguir. Né? Um exemplo de uma atividade que você pode estar trabalhando, você pode ter nas suas atividades de conjunto dos números. Ele vai te dar um conjunto de alguns números, menos 4, menos 2,3, menos 1/4, 0, 0,6 infinito, 1 e raiz de 8. Você vai definir, dentre esses conjuntos, desses números aqui, quais deles pertencem ao conjunto dos. Aí vai estar aqui. Naturais. Quem aqui pertence ao conjunto dos números naturais? Certo? Quais que são os que pertencem ao conjunto dos números naturais? O que é o conjunto dos números naturais? Você vai lá e observa. Esse aqui é natural, esse é natural, vai na sequência. O 0 é natural? Sim. De acordo com a definição, 0 é um conjunto dos números naturais. Esse aqui não, e esse? Sim. 1. Ok? Então, o 0 e o 1.
observando esses números aqui. Conjunto dos números inteiros, você volta lá. O que é inteiro aqui? Você vai lá. Menos 4 é inteiro? O que é um conjunto dos números inteiros? São os positivos e os negativos. Então, quando ele fala que é positivo e negativo, primeiro aqui, ó, negativo entra? Entra. Certo. O próximo, o zero. O zero é natural e é inteiro, não é? E o 1, correto? Você tem que lembrar que é assim, ó. O que é o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros é um conjunto maior do que o conjunto dos números naturais. Ele é assim, ó. Se for representar na forma de conjunto. O conjunto dos números inteiros, dentro do conjunto dos números inteiros, tem os naturais. Então, o que é natural também é inteiro. E o que entra mais aqui, ó? Os negativos, que é o que a gente chama de números opostos. Próxima atividade, nós temos aqui, ó. Eu quero o conjunto dos números inteiros, mas não pertencem a naturais. Eu quero um número que seja somente inteiro e não natural, né? Porque aqui eu já expliquei para vocês que dentro do conjunto dos números inteiros tem o natural. E aqui eu quero tirar os naturais e quero pegar só o que é inteiro. Então, só o que é inteiro é só os negativos, que no caso aqui é menos 4, ok? E aqui, ó, conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, mas não pertence a Z. Por quê? O que é conjunto dos números racionais? Dentro do conjunto dos números racionais vai estar o N, vai estar o Z e vai estar o quê? A definição de conjunto dos números racionais é qualquer número que pode ser representado por fração. E quando eu digo isso, os naturais entram, porque todo número natural tem um 1 oculto. Quando eu quiser transformar esse número natural em fração, basta eu colocar o 1. Todo número inteiro também tem um 1 oculto, por exemplo, menos 2 tem o 1 oculto, se eu quiser transformar ele em fração. E os números decimais, que são as dízimas periódicas e as divisões dos números decimais exatos, né? Então, ele tem que ser aqui, ó, ele tem que ser só Q. Porque tá dizendo assim, mas não pertencem a Z. Então, esse conjunto aqui, ó, o Z e o N não vai entrar. Vai entrar só os números decimais aqui no caso. Então, vamos lá? E as frações. Então, vamos lá. Você olhando para lá, para o conjunto dos números, o que você acha que é racional? E que não é inteiro? Menos 2,3. Não é um número negativo e decimal? Todo número decimal, aqui, os números decimais são racionais. As frações são racionais? São racionais. O 0,6, dízima periódica, é racional? É racional. Certo? Então, nós vamos colocar aqui dentro do conjunto dos números racionais, você vai colocar o menos 2,3. Por que o menos 2,3? Porque ele é um número decimal e exato. Aí você vai colocar também a fração, porque vai entrar a fração aqui também. Fração entra. E vai entrar também aqui a dízima periódica, né? Esse tracinho em cima do 6 indica que o 6 vai se o número, é o período que se repete, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Nós ficamos por aqui. Até a nossa próxima videoaula.